não estamos aqui por acaso. Nós não estamos aqui por acaso. Deus te criou para realizar uma boa obra, um bom propósito. Eu lembro-me que certa vez eu estava assistindo aquele jornal da tarde, e uma senhora, a jornalista estava entrevistando um rapaz que tinha inventado um grande carrinho de corrida, e ela perguntou para ele assim: como que você criou esse carrinho? Aí ele chamou e disse: vem aqui, deixa eu te mostrar o meu local de trabalho. Ele mostrou um monte de entulhos, um monte de peças, sucatas. E ele disse: eu comecei a juntar uma peça aqui, uma peça ali. E quando eu olhei para aquilo, eu pensei assim: isso aqui vai dar num carrinho. E não é que deu no carro mesmo? E quando ele falou isso, eu percebi que não foi assim que Deus nos criou. Deus não começou a juntar os átomos, as moléculas, cada item aí da sua criação que ele já tinha feito, e começou a misturar, e de repente ele olhou para aquela mistura e disse assim: não, esse vai ser o homem, vai ser o ser humano que vai andar na terra. Deus não fez isso. Antes mesmo de ele conectar cada molécula, cada átomo do seu corpo, Deus já tinha uma missão, um propósito para você. Ai, pastor, minha mãe disse que eu vim por acaso, eu vim por um erro. Talvez você não conheça nem seu pai, nem sua mãe. Mesmo que talvez seu pai e sua mãe não tivesse te planejado, talvez não tivesse sonhado com você, mas Deus, mesmo assim, na sua onisciência, no seu conhecimento, Ele já tinha planejado, já tinha um bom termo para você. Você não é um erro da sua mãe, você não é um erro do seu pai, você não é um erro da sociedade, você é uma criatura de Deus, e Deus te trouxe ao mundo para com uma missão. Você tem uma missão aqui na terra. Eu tenho uma missão aqui na terra. Você pode dizer assim: eu tenho uma missão aqui na terra. Você tem uma missão. E essa missão que Deus confia a você é única e só você pode cumpri-la. Jeremias capítulo 29, verso 11, a palavra de Deus dizendo ali a Israel, mas trazendo para nós, diz assim a palavra do Senhor em Jeremias 29, 11. Porque, na NVI, vamos tentar na NVI. Porque sou eu, vamos juntos? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, não de causar dano. Planos de dar a você esperança e um futuro. Amém? A grande pergunta que talvez você faça: pastor, como posso saber o plano de Deus para a minha vida? Como posso saber o plano de Deus para a minha vida? O saudoso falecido pastor Russell Shedd disse que se tem algo na face da terra que nós precisamos descobrir e trabalhar arduamente buscando entender, é sobre a vontade de Deus para nós. Devemos constantemente buscar compreender qual que é a vontade de Deus para nós. Mas como nós podemos fazer isso? Aqui em Jeremias 29, o profeta talvez nos dê alguns direcionamentos. No verso seguinte, no verso 12, logo depois de proferir que Deus tinha uma esperança e um futuro para nós, ele diz para o povo: então, vamos juntos? Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu... Então, o primeiro passo, clamar ao Senhor. Foi Ele que te fez, Ele é o Criador. Ele é o Criador, se Ele que te fez, Ele é o Criador. E Ele não te fez à toa, não te fez sem nenhum propósito. Ele não veio aqui, não te trouxe ao mundo apenas para você passear, para você ficar sem direção. Então, primeira coisa, se você reconhece que tem um Criador, clame a Ele, clame ao Senhor. Busque entender o motivo e o propósito por que Ele te criou. Ore a Ele. E Ele vai te ouvir. Porque Ele não está de ouvidos tampados. Amém? Verso número 13, Ele diz:
o seguinte: vocês amém? Então procure o Senhor, procure aquele que te criou. Tiago capítulo 4, verso 8, Tiago diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Se você quer saber o seu propósito, procure reconhecer, procure buscar a resposta àquele que te criou. Não é o seu vizinho que vai dizer o que você deve fazer, não é o seu marido que vai dizer o que você deve fazer, não é o seu pai ou a sua mãe. Talvez eles possam indicar alguns caminhos, algumas vozes, mas aquele que te criou é que tem um bom propósito sobre a sua vida. Há muitas pessoas indicando o caminho, há muitas pessoas dizendo para você o que você tem que fazer. Uns dizem para você casar, outros dizem para você não casar, uns dizem para você ter filho, outros dizem para você não ter filho, ou uns dizem para você fazer determinado curso, outros dizem, não, isso aqui não vai dar certo. Mas quem tem a resposta certa para a sua vida é Deus. A Bíblia nos revela que Deus tem tanto um propósito único para cada um de nós, como um propósito mais abrangente, gerais, que se aplicam a todos os seres humanos. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, Noé, em Gênesis capítulo 6, verso 8, diz que Noé encontrou graça diante de Deus. Verso de número 13, Deus chama Noé e diz assim: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que vos farei perecer junto com a terra. Verso 18, olha o que Deus disse para Noé: contigo, vamos juntos? Contigo, porém, Noé tinha ali um propósito específico, tinha uma missão específica, uma obra específica. Verso número 22 diz assim: assim, vamos juntos? Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenar. Noé tinha um propósito específico. Não foi a Maria, Marta, o João que foi chamado para construir uma arca, mas foi Noé. Noé recebeu um propósito específico. Abraão, capítulo de número 12, verso 1 a 4, diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Verso 2, de ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoam. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 4. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Harã. Então, Abraão recebeu um propósito, uma missão específica. Talvez aqui já com uma certa idade. Então talvez você ainda não descobriu o seu propósito, a sua missão. Não desista. Não pare de invocar o Senhor. Não pare de consultar o Senhor. Em Êxodo capítulo de número 3, nós vemos que em todos esses textos, em todo o Antigo Testamento, Novo Testamento, Deus sempre chama pessoas para cumprir o seu propósito. Deus sempre está em busca de pessoas. Ele sempre está procurando alguém. E que nessa manhã Deus possa ter encontrado. E você sair daqui já identificando, direcionando a sua vida para o bom propósito do Senhor. Em Êxodo capítulo 3, verso 7, disse o Senhor a Moisés: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Deus então chama Moisés e mostra um quadro social de como a nação de Israel estava vivendo.
Porque às vezes Deus vai te chamar e Ele vai colocar uma inquietação no seu coração, talvez por uma injustiça social, talvez por uma situação que algum grupo, alguma outra pessoa esteja passando ou está sofrendo. Deus começa a ter uma inquietação no nosso coração. Quando Deus nos chama para algo, Ele nos mostra, Ele nos revela. Verso número 10, e Ele fala para Moisés, vá, na NVI, vá, pois agora, e eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Muitas vezes, talvez você vai se sentir que não tem a capacidade. Talvez você possa sentir que talvez isso que não seja para você. Mas o mais importante nesse chamado é o que diz no verso 12. Pode pôr o verso 12. Deus afirmou, certamente estarei com você. Este é o sinal que sou eu quem o envio. Quando você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. O mais importante é reconhecer que Deus está contigo. O mais importante é reconhecer que o Senhor estará com você em toda a sua jornada. Talvez essa missão seja muito difícil. Talvez você nunca sonhou em algo tão grande. Moisés se apresentar diante de Faraó, Moisés liderar mais de 2 milhões de pessoas saindo do Egito para uma terra nova. Um homem que durante 40 anos estava vivendo no deserto como pastor de ovelhas. Ele não tinha ovelha, ele cuidava da ovelha do seu sogro. Ele cuidava das ovelhas do seu sogro. Ele não tinha um cajado, ele não tinha ovelhas. E Deus chama ele para algo tão extraordinário, porque a obra de Deus se faz por meio de pessoas ordinárias para realizar a grandiosa obra e a glória ser desse Deus que é tão extraordinário, que tem feito grandes coisas extraordinárias. Então, se Deus te chamar, e se você ficar com medo, com temor diante desta obra, ei, lembre-se, aquele que te chamou é o mesmo que estará com você em toda a sua jornada. Às vezes o Senhor nos chama com uma idade mais avançada, nos chama já com uma idade mais jovem, ou talvez até quando você ainda é uma criança, como no caso de Jeremias. Jeremias capítulo 1, verso 5. Vamos juntos? Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Ei, Deus tem um bom propósito sobre a sua vida. Diga à pessoa que está ao seu lado, Deus tem um bom propósito para você. Amém? Quando você reconhece o chamado de Deus em sua vida, para viver o propósito para o qual você foi criado, não importa a situação que você esteja vivendo, o momento de dor, ou quando você está no centro da vontade de Deus, ter sucesso na vida. O sucesso para a vida de Jeremias não era igual ao sucesso que muitas pessoas poderiam ter na sua época. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, reconhecendo o propósito que Deus nos criou, aquilo que as outras pessoas chamam de sucesso, para nós muitas vezes não tem o mesmo significado. Alguém poderia dizer assim, não, o sucesso na vida é casar-se, ter uma família e ter filhos. Este homem na qual Deus o chamou, antes mesmo dele ter nascido, antes mesmo ele o consagrou no ventre da sua mãe, em Jeremias capítulo 16, verso 1, Deus vai dizer para ele, na nova linguagem de hoje, diz assim: o Senhor Deus falou comigo novamente e Ele disse, verso 2,
Vamos juntos? Não case, nem tenha filhos. Alguém pode dizer: sucesso na vida é casar e ter filhos. Mas o sucesso para a vida de Jeremias era cumprir a vontade de Deus, estar no centro da vontade do Senhor. Um homem que conhece a Deus, conhece o seu Senhor, sabe que o melhor lugar de se estar é no âmago da vontade de Deus. É ali que o Senhor ordena a sua bênção, é ali que nós encontramos o nosso propósito, a nossa completude. Não é fazendo o que todo mundo está fazendo, não é achar que aquilo que a mídia, o mundo está oferecendo, e está dizendo que aquilo que você precisa comprar aquilo, que você precisa ter aquilo, que você precisa fazer igual todo mundo. Não, você não é igual todo mundo, você é chamado por Deus para viver um bom propósito. Se para uns é casar e ter filhos, talvez o bom propósito para a sua vida não é casar e não ter filhos. Alguns podem dizer que sucesso na vida é estar nas melhores festas, nas baladas, estar onde todo mundo está, estar rodeado de todo mundo está. Mas para Jeremias, olha que Deus diz no verso número 8, no capítulo 16 mesmo. Ele diz, vamos juntos? Também não entre numa casa em que haja festa. Não se sente e não coma, nem beba com eles. Alguém poderia dizer, sucesso é estar nas baladas, nas festas, que todo mundo está? Mas para Jeremias, sucesso era obedecer a palavra de Deus. Sucesso é estar no centro da vontade do Senhor. Ah, queridos irmãos, pare de ficar comparando a sua vida com as outras pessoas. Você não é igual às outras pessoas. Para cada um de nós, Deus tem uma missão e um bom propósito aqui na terra. Toda vez que você tira os olhos de Deus e começa a colocar no seu vizinho, na sua irmã, no seu pai, na sua mãe, muitas vezes pai e mãe começam a tentar incutir as suas neuroses, as suas frustrações, dizendo, não, você vai ser isso, você vai fazer aquilo, porque nunca fez e nunca conseguiu fazer, e de repente tenta colocar na cabeça daquela criança, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Ei, Deus tem um chamado e um bom propósito para cada um de nós, inclusive para os nossos filhos também. Sucesso não é fazer o que todo mundo está fazendo e não é comprar tudo aquilo que todo mundo está comprando. Sucesso para um crente é viver no centro da vontade de Deus. E quando você reconhece o chamado de Deus em sua vida, para viver o propósito para o qual foi criado, você compreende o que Paulo diz em Romanos capítulo 8, verso 28. Paulo escreve dizendo assim, sabemos, somos juntos? Sabemos que todas as coisas daqueles que são chamados segundo todas as coisas. Ei, quando você está no centro da vontade de Deus, quando você reconhece a sua missão, quando você sabe para que você está aqui, porque quem não conhece o seu propósito, pode estar atrapalhando o propósito de outras pessoas. Quem não conhece o seu propósito, a sua missão, pode estar querendo colocar o nariz aonde não foi chamado. E aí começa a se intrometer na vida dos outros. Não sabe nem o que é para si. Propósito, um bom propósito. Quando reconhecemos o bom propósito para nós, reconhecemos que o amor do Senhor, que o Senhor em todo momento está cumprindo o seu bom propósito sobre as nossas vidas, e que qualquer circunstância que nós estejamos inseridos, o Senhor não perdeu o controle, e que no final o bom propósito do Senhor será cumprido. Claro que ninguém quer passar por adversidade, claro que ninguém quer passar por momentos de dor, mas sabemos que o inimigo das nossas almas a todo momento está como um leão, querendo, rugindo, querendo nos tirar do centro da vontade de Deus. A nossa carne muitas vezes não quer fazer a vontade de Deus, o mundo não está vivendo a vontade de Deus, o mundo jaz no maligno, então constantemente estamos numa batalha, numa luta para vivermos no centro da vontade do Senhor.
Então quando você reconhece o bom propósito de Deus, fite os seus olhos no autor e consumador da sua fé, fite os seus olhos no Criador, porque por mais que você esteja num momento de dor e de sofrimento, Ele não te abandonou, Ele não te deixou, o bom propósito dEle vai se cumprir. Você sabe que tudo que você está e estará enfrentando não será em vão, quando estiver vivendo o propósito de Deus. A Bíblia nos revela que Deus tem um propósito único e específico para cada um de nós, mas há também alguns propósitos gerais que se aplicam a todos os seres humanos. Eu não sei qual que foi o propósito que Deus te chamou. Talvez Ele te trouxe uma missão para ser um bom pai, uma boa mãe, uma missão para desenvolver algum trabalho específico aqui na humanidade, a construir, a redescobrir algumas soluções, a construir empresas, a ser um bom funcionário, ali dar um bom testemunho, um bom legado para a próxima geração. Não sei, mas eu sei que Deus tem um bom propósito para a sua vida e cumpre você descobrir qual que é esse bom propósito. Mas também há propósitos específicos. E eu queria citar 2 deles, que se aplicam a toda a humanidade. Primeiro, esse propósito se aplica a todos aqueles que foram salvos por Jesus. Efésios capítulo 1, verso 4 a 6, Paulo escreve esta carta aos Efésios e diz assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele, em amor, verso 5, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, verso de número seguinte, para louvor da glória da sua graça. Para louvor da sua graça. O Senhor tem nos salvo para que nós possamos viver para louvor da sua, para adorá-lo. Você foi criado para adorar a Deus. Todos nós temos esse propósito universal. Toda a criação foi criada para o bom propósito de adorar a Deus. Porque se você não estiver adorando a Deus, é bem provável que você vai estar adorando outras coisas. Porque você foi criado para adorar. Quem não está adorando a Deus, provavelmente está adorando as coisas do mundo, está se idolatrando, às vezes está adorando a filho, adorando a carro e colocando coisas em primeiro lugar. Mas deixa eu deixar bem claro isso para você nesta manhã. Você foi criado para adorar a Deus. Você foi criado para ser um adorador a Deus. E quando nós adoramos em espírito e em verdade, a plenitude. Quando nós estamos adorando ao Senhor, estamos realizando o bom propósito que Ele confiou a cada um de nós. Um segundo propósito na qual Deus nos criou, e isso cumpre para todos os crentes. Deus nos salva e nos inclui numa grande missão. Você não foi salvo para ficar à toa. Em Mateus capítulo 28, verso de número 19, a palavra de Deus diz assim, vamos juntos? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando. Essas foram as últimas palavras de Jesus aqui na terra para os seus discípulos. É bem provável que essas palavras sejam uma das palavras mais importantes que Jesus disse. Ele deixou uma missão muito clara para a sua igreja. A missão de fazer discípulo. Então nesta manhã lembre-se, se você ainda não descobriu o seu propósito individual, mas viva pelo menos esses 2 propósitos, na qual a palavra de Deus deixa muito claro que eu e você nascemos. Você nasceu para ser um adorador ao Deus único e verdadeiro. Por fugir desse propósito, por pecarmos,
Deus enviou o seu único Filho, a Jesus Cristo, para que através dele, ele nos atraísse, por causa do seu amor, ele nos atraísse, e para que nós pudéssemos então ser constrangidos e adorá-lo, aquele que é digno de toda adoração. Mas não só isso, ele nos chama para vivermos uma missão aqui na terra. Em 1956, 5 jovens, não tinham, a maioria não tinha nem 30 anos ainda, eram casados, estavam terminando o seminário, e eles oraram ao Senhor, e entenderam que Deus estava chamando eles para ir por uma tribo indígena na Amazônia Equatorial. E eles viajaram, foram para essa região, e começaram a visitar, a sobrevoar uma tribo indígena que não tinha contato com a sociedade fora daquela tribo. E eles então começaram a enviar presentes, soltaram alguns presentes pelo avião, e entregavam aqueles presentes àqueles índios. Um dia resolveram pousar naquela tribo. E quando eles pousaram, eles desceram, foram tentar se comunicar. Aqueles indígenas foram hostis e os mataram. As esposas daqueles jovens continuaram naquela região. Anos de trabalho, de oração, elas conseguiram entrar naquela tribo. Alguns daqueles que tinham participado do assassinato se converteram. Se renderam ao Salvador. Jim Elliot, que era um dos missionários que faleceu, com 28 anos, ele tinha escrito a seguinte frase: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter, para ganhar o que não pode perder. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter, para ganhar o que não pode perder. Jim Elliot entregou a sua vida pela evangelização daquela tribo indígena. Sua esposa continuou o trabalho e viu as obras das suas mãos serem completas. E um daqueles que o mataram se tornou um pastor, um evangelista, porque a semente, a obra do Senhor não para. Nada pode parar a obra do Senhor. Seja pela sua vida ou pela sua morte, como Paulo diz em Efésios capítulo de número 1, verso 20. Seja na vida ou seja na morte, que em todo momento você viva ou morra para a glória do Senhor. Porque foi para isso que fomos chamados. O salmista então diz no Salmo 138, verso 8: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. O Senhor, vamos juntos? O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Sabe qual que é a certeza dele? Sabe por que ele tinha tanta certeza que o Senhor cumpriria o seu propósito para com ele? Olha o que ele diz logo em seguida: teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandone as obras das tuas mãos. Qual que é a certeza que o Senhor vai cumprir os seus propósitos para com a sua vida, para com a minha vida? O amor de Deus. Você é amada de Deus. Você é amado do Senhor. Deus vai cumprir o bom propósito para com você. Por mais que pareça distante, por mais que pareça estar tão longe, não desista, permaneça, porque aquele que te ama não vai te abandonar. Filipenses capítulo 1, verso 6, Paulo escreve dizendo assim: vamos ficar em pé, vamos ler juntos. Você que tem essa convicção, que você é amado de Deus, amado do Senhor, lembre-se, o bom propósito vai se cumprir. E Paulo escreve dizendo, vamos juntos? Estou